A paz do Senhor, meus queridos, meus amados irmãos. Como todos já sabem, é um grande prazer, uma satisfação poder estar com os queridos aqui para mais uma pré-aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Nós estamos na série de Mordomia Cristã. Hoje a nossa lição é a lição de número 9. Nós vamos estar tratando sobre a mordomia do trabalho. Como já de costume, todos os nossos vídeos, você que tem nos assistido, que tem nos acompanhado, continue a compartilhar, divulgar o nosso trabalho. Você, professor, você que é superintendente das escolas bíblicas dominical, repassem esse vídeo aos seus alunos, com certeza vai ser de grande valia. Caso você é a primeira vez que tem visto esse vídeo, então acesse o nosso canal, que é o AD Belém Pinda EBD, se inscreva lá, ative o sininho, para que você possa estar recebendo os nossos vídeos em primeira mão, tá certo? Então, compartilhe o vídeo, divulgue, nos auxilie no nosso trabalho, tenho certeza que vai ser bênção para você. Meus amados, então na nossa lição, nosso texto áureo, ele encontra-se em 2 Tessalonicenses, o capítulo 3, o verso 10, onde ele fala o seguinte: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. A leitura bíblica em classe está em 2 Tessalonicenses capítulo 3, do verso 6 ao verso 13. E o objetivo geral desta lição é esclarecer que o trabalho honesto dignifica e enobrece o cristão. Os objetivos gerais da nossa lição de hoje são 3. E o primeiro é mostrar o trabalho de Deus na Bíblia. O segundo é correlacionar a Bíblia com a mordomia do trabalho. E o terceiro é elencar os princípios cristãos para o trabalho. Então, antes de nós entrarmos na nossa lição, eu quero fazer algumas considerações sobre o tema em questão. Quando nós falamos sobre trabalho, o que vem na mente logo de cara é que o trabalho foi uma pena, ou é uma pena, um castigo, aplicado por Deus devido ao pecado lá no Éden. Mas, meus irmãos, não é bem assim de fato. Em partes isso é até verdade. Porém, o que nós devemos considerar é que o trabalho já estava presente, ou seja, o trabalho já era algo que o Senhor já tinha em mente para a humanidade e para toda a criação. Então, o trabalho não foi inserido a partir do momento que o homem e a mulher caem, desobedecem a Deus e pecam, mas já é da criação do Senhor, já estava no plano dele, já é plano dele apontar para o homem que ele iria trabalhar, e então assim nós devemos trabalhar. O que de fato acontece é que esse trabalho sofre sim o dano do pecado do homem e da mulher, mas que em todo tempo o trabalho é algo institucionado por Deus, que o trabalho é algo dado por Deus e que todos nós devemos fazê-lo com prazer, com gozo, porque o trabalho é uma bênção que o Senhor tem dado à humanidade, está certo? Então, como eu já disse, já estava presente, e muito antes do homem pecar, toda a criação, inclusive o homem, são frutos do trabalho de Deus. Então essa lição ela já vai estar iniciando, mostrando que toda a obra de criação de Deus, se nós olharmos todas as coisas criadas, tudo que há no mundo, tudo que Deus criou e até mesmo a humanidade, são obras das mãos do trabalho do Senhor. Ou seja, o Senhor também trabalhou e nós somos fruto deste trabalho. Tá certo? Então só uma consideração bem rápida, embora que a nossa lição ela já traz isso de uma maneira bem explicada, mas é que para alguns ainda parece que o trabalho é um castigo, é um peso, mas que na verdade o trabalho é algo fornecido pelo Senhor. Bom, vamos entrar no tópico de número 1 e nós vamos falar do trabalho de Deus na Bíblia. Quando nós já entramos em Gênesis no capítulo 2, a partir do verso 15, eu vou fazer a leitura na versão da NVI, nós vemos o seguinte: e o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden
para cuidar dele e cultivá-lo. Então, na Ferreira de Almeida, esse cuidar, nós temos o lavrar. Então, esse lavrar, esse cuidar, ele faz a menção de trabalho, de trabalhar. Então, se nós olharmos para a Bíblia, já em Gênesis no capítulo 2, o verso 15, nós vemos o homem, então, trabalhando. Bem, porque o nosso Senhor trabalhou, toda a criação que ele fez é fruto do trabalho dele. Então, ou seja, fica o exemplo para o que o homem também possa e deva trabalhar, ok? Bom, no hebraico, a palavra lavrar, embora que existam vários vocábulos, tanto no hebraico quanto no grego, para denotar um feito, para denotar uma criação, para denotar uma obra de um trabalho de alguém, mas eu quero fazer menção não somente dessa palavra, embora também esteja na revista, e a palavra usada nesta passagem é leavedá, do radical avad, tá ok? Que é trabalhar. Sendo que do mesmo radical também nós temos eved, que quer dizer escravo ou um servo. Então avad, né? Avad ou leavedá, né? Que seria a conjugação desse radical, denota a questão do trabalho. Então nós vamos encontrar em várias passagens bíblicas no original hebraico sempre o uso ou dessa palavra ou de outros vocábulos que denota essa questão do trabalho, né? Ou seja, o fruto da obra do trabalho de alguém. O que eu quero enfatizar é que o trabalho sempre foi, como já disse, plano do Senhor para o homem. Então, após a entrada do pecado, o trabalho ele é transformado de uma alegria, não é? Porque até então era uma satisfação para o homem a atuação do trabalho, ele passa a ser uma labuta, ele se transforma em uma carga, ou seja, ele se torna um trabalho árduo, um trabalho penoso, uma lida, uma canseira, embora que antes do pecado isso não existia. Nós compreendemos e vemos na Bíblia Sagrada que quando o homem e a mulher pecam, o que acontece? Toda a criação sofre o dano do pecado do homem. E aí então, o curso que Deus havia colocado, embora que Deus não foi pego de surpresa, porque Deus conhece e sabe todas as coisas, isso altera todo o rumo da criação e das coisas criadas. Então toda a criação, quando nós olhamos também para a Bíblia Sagrada, lá em Provérbios, no capítulo 6, Provérbios 6, do versículo 6 ao versículo 11, nós temos algo bem interessante, apontando também que a criação também trabalha do mesmo modo como Deus trabalhou e trabalha até então. Então ele fala assim: vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Então, temos Deus, no início do Gênesis, nos mostrando o exemplo da criação. Aqui estou mostrando também em Gênesis 2, que o homem foi posto ali para o cultivo, o cuidado daquilo que o Senhor deu ao homem. E também nós estamos vendo que a criação também ela trabalha. Em Gênesis 2, verso 2, vemos Deus terminando as obras de suas mãos, ou seja, trabalhando, atuando. Jesus, no Novo Testamento, ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Lá em São João, capítulo 5, versículo 17. Então, todo esse tópico primeiro, o escritor está relatando que toda a criação é obra do trabalho do Deus Todo-Poderoso. O trabalho é uma dádiva divina. Sendo nós a imagem e semelhança de Deus, também carregamos esse potencial de trabalhar e o devemos fazer com dedicação. Então, nesse tópico e os seus subtópicos, eles estão abordando essa questão do trabalho de Deus durante toda a criação, mostrando que o homem é fruto do trabalho de Deus, mostrando que todos os itens criados também é fruto do trabalho do Senhor. Já no tópico de número 2,
nós vamos falar a Bíblia e a mordomia do trabalho. Então vamos dar seguimento aqui. A Bíblia ela vai apontar o trabalho como sendo bom, de fato é. E antes da queda do homem, o trabalho era prazeroso, como nós já citamos. Após a queda, passamos a sofrer os danos da desobediência de Adão e Eva. E toda a criação se altera. Então, em resposta ao pecado de Adão de comer do fruto, o discurso de Deus para Adão fez menção também do ato de comer, não menos do que 5 vezes, quando nós olhamos lá para Gênesis, no capítulo 3, do verso 17 ao verso 19. Adão igualmente sofre o que? Dor e frustração, porque nesse processo do pecado, do erro, tanto a mulher, quanto a serpente, quanto Adão, sofre o dano por desobedecer, pelo erro, pela falha de não ouvir a voz do Senhor. Então, o que acontece? Adão e Eva eles sofrem a frustração nas relações natural, ou seja, a relação natural do homem com o solo. No momento quando Deus cria o homem, ele fala, e dominará sobre todas essas coisas. Nesse momento da queda, essa condição se reverte, isso muda. O que acontece? Em vez de a terra se submeter a ele, né? Então ela agora o resiste, produzindo espinho, produzindo cardo. E o homem, então, para se alimentar, ele vai ter que suar, pelo suor do seu rosto, pelo seu trabalho árduo, então ele vai passar a se alimentar. Quando nós olhamos também para isso, eventualmente, ou seja, a terra, ela quer tragar o homem devido a essa situação da falha, do erro, do pecado, que deturpou então o rumo da criação da qual o Senhor fez. Então a ecologia da terra, tudo isso muda. E essa mudança vai depender o quê? Da moralidade humana. Mas em que sentido, professor? Como que isso acontece? Se nós olharmos em algumas passagens bíblicas, nós vamos entender que devido à situação do homem, do modo como ele trata, como ele lida, a terra ela responde. Então nós temos lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo de número 2, nós temos o seguinte, que nos fala assim, Gênesis 4 e 12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Quando nós vemos aqui o primeiro homicídio na terra, não é verdade? Então, ou seja, quando Caim ele acaba assassinando seu irmão, então, ou seja, o Senhor aponta que a terra, então, iria resisti-lo enquanto ele viesse plantar. Então, ou seja, a ecologia, a natureza, ela é afetada devido à moralidade humana. Nós também temos ali em Gênesis no capítulo 6 e o verso de número 7, nós temos o seguinte, e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus novamente, natureza sofrendo devido à falha humana, porque Deus aqui, ele vê que o pecado da humanidade estava subindo as suas narinas como um cheiro desprezível. Então Deus castiga a natureza. Um outro ponto que nós temos aqui, nós vamos encontrar, não vou estar lendo, mas depois você pode estar lendo aí na sua casa, Levíticos, capítulo 26, vai abordar isso, todo o capítulo. Deuteronômios, capítulo 11, do verso 13 ao verso 17. Também nós temos, Joel, o primeiro capítulo e o segundo. Então, tudo é afetado por conta da desobediência e da falha do homem. Nós temos aqui os demais subtópicos do tópico 2, onde ele vai tratar exatamente isso, do trabalho antes da criação e do trabalho após o homem pecar. Então ele traz aqui a questão da maldição que caiu por sobre a terra, a questão da ecologia que foi mudada, ou seja, o desgaste sobre esse trabalho. Então a revista aqui ela traz bastante tópicos referente a este assunto. E vamos entrar então agora no tópico de número 3, onde nós vamos falar sobre os princípios cristãos para o trabalho. Então nós vemos explicando que o trabalho foi instituído por Deus,
em toda a criação das coisas, foi posto o homem ali para trabalhar, toda a criação também trabalha, e que durante a queda do homem em relação ao pecado, esse trabalho então sofre o dano do pecado, todas as coisas criadas sofrem o dano do pecado, mas que o trabalho ainda é algo instituído por Deus e que o homem deve sim fazê-lo na era de hoje, com prazer e com dedicação. O que nós sabemos e entendemos é que todo trabalho ele vai exigir esforço, vai exigir disciplina, como está em Gênesis 3, verso 19, ok? Então o apóstolo Paulo, ele exorta os irmãos da igreja de Tessalônica a necessidade e a importância de cada um trabalhar para que esses irmãos não fossem pesados aos demais irmãos generosos. Nós sabemos que isso já é do cristianismo, o próprio Jesus nos ensina isso. Na própria cultura judaica existe essa questão de ajudar o necessitado, de ajudar aquele que realmente não tem. Então, a igreja de Tessalônica tinha isso dentro dela, como uma boa igreja cristã. Porém, havia entre os irmãos alguns que de maneira deliberada não queriam trabalhar. E são essas pessoas que o apóstolo Paulo está combatendo. Paulo não está combatendo que sejam necessitados. Paulo não está combatendo as viúvas que realmente são viúvas. Paulo não está combatendo os irmãos que estão enfermos e que não têm com o que se cuidar. Não é isso. Paulo está combatendo as pessoas que poderiam estar trabalhando, mas que de caso pensado e deliberado escolheram não trabalhar. Então é isso que Paulo vai combater, ok? Então, Paulo ele encoraja, exorta, irmãos, olha, não vamos ser pesados aos demais. Que cada um possa trabalhar de maneira digna e honesta, porque isso é bom aos olhos do Senhor. Então nós vemos de modo claro que alguns estavam se aproveitando da prática comum que a comunidade possuía de ajudar os necessitados. Nós vemos lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 9. Paulo ele traz algo fantástico ali sobre essa questão. Então nós temos ali em Tessalonicenses, no capítulo de número 4, 1 Tessalonicenses 4, que Paulo nos coloca da seguinte forma. Olha só. Quando, porém, há caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vós ameis uns aos outros. Então, a igreja ela já tinha essa consciência do auxílio ao necessitado, ok? Mas o problema são os irmãos que, de caso pensado, não queriam, não prefeririam trabalhar e queriam ficar ociosos na dependência dos irmãos generosos da igreja de Tessalônica. Então, algo a se dizer é que existia essa visão desses irmãos que não queriam trabalhar por dois motivos, por duas razões. Uma das possíveis razões é que os irmãos haviam interpretado de maneira errada a parúzia do Senhor, ou seja, a segunda vinda de Cristo. Então eles entendiam que, devido ao fato que Jesus iria voltar para buscar a sua igreja, eles não precisariam mais trabalhar ou prover alimentação para si, porque Cristo voltaria. Então essa é uma das colocações que os teólogos aplicam sobre essa questão dos irmãos não quererem trabalhar. O interessante é que Cristo trabalhou, o próprio Deus trabalhou, né? E esses irmãos tinham essa visão errônea sobre a parúzia e não queriam trabalhar, pois entendiam que não havia necessidade de prover sustento para si, pois estavam aguardando esse momento glorioso a qual Cristo vai voltar. Uma outra interpretação que se tem desses irmãos é que esse comportamento foi influenciado pelos filósofos cínicos. O cinismo é o nome que se recebe à doutrina filosófica estabelecida por discípulo de Sócrates, chamado Antístenes. Então, esses filósofos cinistas, né? Ou seja, esses cínicos, eles tinham uma filosofia diferente. O que eles pensavam? Então, esses filósofos, eles seguiam um sistema
e recebiam esse nome de cínicos porque tinham como objetivo de vida viver a virtude segundo a natureza. De que maneira? Então o cinismo ele prescreve o quê? Que a felicidade de uma vida simples e natural através de um comportamento, ou seja, de um comportamento de completo desprezo pelas riquezas, pelos apegos, pelas convenções sociais, pelos pudores. Então, ou seja, eles viviam de um modo como sendo um animal, como sendo um cachorro. Tanto que a palavra cínicos do grego é quínicos, que quer dizer igual a um cão. Então muitas pessoas criticavam o modo de vida desses homens que mendigavam pelas ruas, vivendo de doações, vivendo de outras pessoas. Os seus discursos muitas vezes eram um discurso para favorecerem a si mesmos, pelo modo de vida qual eles optaram em viver. Mendigante pela rua, achando que estavam livres para viver de uma maneira melhor, embora sendo pesado para a sociedade. Então, dois meios de interpretar, mas pelo que eu vejo e compreendo também, eu entendo melhor que a questão da parúzia é uma explicação bem mais coerente referente a isso. Embora que a Didaquê é um escrito do século I que vai tratar das doutrinas cristãs, né? Então ele é conhecido como a Didaquê dos 12 apóstolos. Obviamente não foram eles que escreveram, mas sim os pais da igreja que compilaram isso com toda a doutrina desses apóstolos, né? Ou seja, o primeiro livretinho teológico para a igreja, como se comportar, né? Um catecismo, um ensino, uma doutrinação. Então esse Didaquê ele tem uma importância histórica e teológica muito grande. Então nesse Didaquê nós podemos ver lá no capítulo de número 12 também esta negativa, ou seja, desse comportamento dessas pessoas que viviam na ociosidade. Então na Didaquê no capítulo 12 ele nos fala assim, acolha todo aquele que vier em nome do Senhor. Depois examine para conhecê-lo, pois você tem discernimento para distinguir a esquerda da direita. Se o hóspede estiver de passagem, dê-lhe ajuda no que puder. Entretanto, ele não deve permanecer com você mais que 2 ou 3 dias, se necessário. Se quiser se estabelecer e tiver uma profissão, então que trabalhe para se sustentar. Porém, se ele não tiver profissão, proceda de acordo com a prudência, para que um cristão não viva ociosamente em seu meio. Se ele não aceitar isso, trate-se de um comerciante de Cristo. Tenha cuidado com essa gente. Então a Didaquê, ela já instruía, né, os irmãos a não aceitar certas pessoas que pelo nome da fé viviam ociosos, aproveitando dos demais, porque o cristianismo não é sinônimo de ociosidade, tá certo? Então Paulo combate esse comportamento, instruindo a igreja tanto na primeira carta, no capítulo 4, do verso 1 ao 12, quanto agora na segunda carta, no capítulo 3, ok? Então é importante deixar claro também que esses irmãos faltosos não eram ignorantes, mas eram rebeldes, ok? Viviam desordenadamente, por conveniência e rebeldia aos ensinos já recebidos. Então eles estavam vivendo fora do caminho, não por falta de luz, mas por se recusarem de modo deliberado a não querer cumprir os ensinos de Paulo. Então fica aqui o exemplo a ser seguido. Paulo, para corrigir os irmãos de Tessalônica, cita seu próprio exemplo, mostrando que ele mesmo, tendo o direito de receber sustento da igreja, trabalhou com suas próprias mãos para promover seu sustento, a fim de deixar para eles o exemplo, tá certo? Outro ponto a ressaltar é que todo obreiro que atua e trabalha na igreja pode e deve receber sustento da igreja. Nós vamos ver isso lá em Lucas, no capítulo 10, verso 7, Gálatas 6 e 6, 1 Timóteo, capítulo 5, do 17 ao 18. Então, não devemos e não se deve usar
isso, ou seja, essa questão de Paulo, como um pretexto, uma desculpa para não sustentar os servos do Senhor que de fato trabalham e atuam e servem os fiéis na igreja, tá certo? Os líderes espirituais da igreja, eles devem estar a serviço do rebanho, ao invés de ser servido por eles, tá certo? Ele deve ser pastor do rebanho e não o seu explorador. Paulo, de modo algum, fez uso da sua posição na igreja como plataforma para se enriquecer. Então nós devemos continuar praticando o bem em toda e qualquer circunstância, como 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 13, nos encoraja. Então, sendo que o mau exemplo dos insubordinados e a exploração dos que vivem desordenadamente, a boataria dos que vivem se intrometendo na vida alheia, que era o caso desses irmãos que não queriam trabalhar e viver de maneira ociosa, não deve nos encorajar na prática do bem. Então isso deve ser eliminado, tirado da igreja. Então, Paulo os exorta a não se cansarem de fazer o bem, sendo que a palavra no original usada no grego ali é kalopoiel, que significa fazer não apenas o que é direito, mas também o que é belo. Para nós já concluirmos então nossa lição de hoje, o trabalho dignifica o homem, dádiva dada por Deus, né? E que cada um de nós devemos fazer com prazer. Então, com certeza, nem todo trabalho será fácil, mas com toda certeza, todo trabalho honesto é muito digno e honroso por aquele que o executa, tá? Calvino, ele mostra que o trabalho é uma bênção e que o homem deve usar a sua vocação para a glória de Deus. Entendem também que na sociedade sempre haverá pobres e ricos e que esses devem viver de tal forma que possibilitem a assistência aos necessitados, tá certo? Calvino também, ele recomenda que se o ser humano, ao viver com moderação, poderá não apenas se precaver para uma época de penúria, mas também terá como ajudar o seu próximo. Quero também finalizar com uma ilustração. Disse que certa vez um sapateiro, ele chegou para Lutero e perguntou a ele como que ele poderia servir a Deus. Então provavelmente esse sapateiro esperasse uma outra resposta de Lutero, ou que Lutero viesse incentivá-lo a abrir mão da sua profissão e viver apenas pregando a palavra. Mas, surpreendentemente, Lutero ele traz uma outra resposta. E a resposta foi a seguinte, né? Se você quer servir a Deus bem, faça um bom sapato e venda-o por um preço justo. Meus irmãos, o que eu quero dizer com isso aqui é que o trabalho também é uma maneira de glorificar a Deus e de mostrar que Deus é o Criador de todas as coisas. Espero que os irmãos tenham gostado, que essa aula tenha sido de grande valia. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e um forte abraço.